confirmado que os antes estão desesperados. Renato Gaúcho toma decisão no Cruz Maltino. Quero trazer um detalhe aqui também sobre Leida Pereira, que chutou o balde e incomodou nos bastidores. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos Cruz Maltinos apaixonados. Muito obrigado pelo like, pela moral, pela sua inscrição, pela sua interação aqui com a gente no chat. Um salve para você, saudações vascaínas. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações que movimentam o dia do legítimo Clube do Povo. Deixa eu te atualizar e lembrar também sobre o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Inclusive, o Renato Gaúcho tem ali no contrato uma cláusula receber bonificações, caso o Vasco venha alcançar a Copa do Brasil, a Sul-Americana, o Brasileirão. Tem os valores ali já pré-definidos em relação a essas metas. Então, mais um detalhe interessante aí que o Vasco resolveu com o Renato no contrato. Falando na Copa Sul-Americana, dia 19 de março, diretamente da capital do Paraguai, em Assunção, Luque, lá na cidade de Luque, onde acontecerá o sorteio da fase de grupos, tanto da Libertadores como também da Copa Sul-Americana. O Vasco que está no pote 2, com Bragantino, Melgar do Peru, Palestino do Chile, Milionários da Colômbia, Caracas FC da Venezuela, o Vasco Cienciano do Peru, Racing Clube do Uruguai e Bucamaranga da Colômbia. São esses os clubes do pote 2. Então fique ligado, porque nós teremos, obviamente, toda a movimentação diretamente de Luque ao vivo, trazendo no detalhe o sorteio no dia 19 de março. Está um pouquinho longe, mas eu já estou te atualizando dessas informações. Falar sobre o volante Jair, tratando do segundo dia de treinamento do técnico Renato Gaúcho e uma decisão tomada pelo treinador. Vamos falar aqui sobre as movimentações no CT Moacir Barbosa no dia de hoje. Uma informação importante: o volante Jair segue treinando a parte física no gramado do CT. O jogador, nesse momento, já corre contra o tempo para se recuperar de um rompimento parcial no ligamento cruzado. Ele que passou por uma cirurgia, está passando pela segunda lesão. O Vasco estendeu o seu contrato até o final de 2026. Ele que tem ali um salário até considerado alto, mas é um jogador que está nessa luta contra o tempo para poder, obviamente, contribuir com o plantel do Vasco. E o Jair voltando, o jogo que o Jair jogou muito foi naquele 6-0 contra o Santos no Morumbi. E assim, ele foi muito importante também naquele gol o gol que ajudou o Vasco nas quartas de final no empate contra o Botafogo. Então uma peça importante, caso volte ali no seu vigor físico. Outra novidade, aí se trata de um jogador da base, é o atacante Bruno Lopes, treinou juntamente ali com o elenco. Então isso é uma observação e já é um questionamento ao técnico Renato Gaúcho, como ele vai tratar esses jogadores da base. É sempre uma preocupação, é sempre um detalhe importante sobre a evolução, os jogadores da base, quem ele pretende, quem ele observa no jogo, na coletiva agora contra o Palmeiras. A gente vai pedir, obviamente, a análise do jogo, mas como ele tem visto esses meninos, Até porque hoje, a base do Vasco recentemente venceu por 4-1 o Flamengo, show do Zucarello, show do Andrei Fernandes, enfim, são jogadores considerados promissor. Como é que o Renato tem olhado para esses jogadores? Falando no Renato, o mesmo tomou a decisão, já começou a colocar em prática aquilo que nós questionamos. Ontem, na coletiva de apresentação, eu questionei o Renato sobre a importância das vitórias, dos 3 pontos. Ele que é o treinador com mais vitórias desde 2015 no Campeonato Brasileiro, são 131 vitórias, à frente do Abel Ferreira, que tem 119. E no detalhe, o Renato, ele falou, olha, eu questionei sobre isso. Renato, o que é mais importante? O desenvolvimento, a performance, o jogar bem e não fazer gols e não ter resultado, ou o resultado? Obviamente que o Renato quer ajustar o setor defensivo para dar resultado, para que o Vasco consiga 3 pontos. E eu questionei, como é que você vê agora a prioridade? Vasco trazer reforços ou potencializar os reforços que chegaram? E o Renato está com esse objetivo. A primeira decisão tomada é potencializar e fazer com que esses jogadores chegaram se adaptem o mais rápido possível. Por exemplo, o Spinelli, o Inestrosa, são jogadores que chegaram de outra escola, o Inestrosa do futebol colombiano, o Spinelli do futebol equatoriano. Cuiabano, melhorar na parte física. A ideia do Renato agora é não queimar esses jogadores, dar a eles condições de ele se adaptar
ao futebol brasileiro o mais rápido possível, obviamente, mas também investir nesses jogadores para que eles possam entregar logo o melhor, né? Aquilo que o Spinelli entregou no futebol equatoriano, que jogou bem a Sul-Americano, Cuiabano em 2024 pelo Botafogo, o Inestrosa ano passado na Libertadores pelo Atlético Nacional. Então a decisão tomada do Renato primeiro é potencializar esses jogadores, até para não queimar os reforços que chegaram. Então, se for preciso, por enquanto, até deixar no banco, e eles irem se adaptando, na ideia do Renato pode ser uma solução, como foi com o Thiago Mendes. O Thiago Mendes passou um tempo no banco, passou aquela fase de adaptação, depois foi melhorando, foi galgando e hoje está aí postulante a ser o capitão da equipe, jogando o fino da bola, tá no prumo, né? O Thiago Mendes tá demais. Galera, deixa eu colocar aqui, acabei esquecendo de falar, colocar aqui, ó, na aba Produtos, a camisa do Vasco. Amanhã tem lançamento da camisa número 1, da camisa número 2, a camisa branca da Nike com a diagonal preta, linda demais, linda. Então amanhã tem lançamento pela Nike, a gente vai estar de olho, mas na parceria com a Netshoes, você encontra aqui, ó, camisa de treino, camisa de aquecimento, jaqueta da Nike, bermuda do Vasco da Nike, produto masculino, feminino, modelo infantil, só pra você aproveitar na parceria com a Netshoes, chega no conforto da sua casa e, é claro, com aquele precinho que cabe no seu orçamento, beleza? Bom, vamos falar desse assunto aqui agora, porque, meu amigo, os antes estão simplesmente desesperados em ver o Vasco buscando uma estrutura, só pelo fato do Vasco hoje estar numa recuperação judicial, e ganhando credibilidade no mercado cada vez mais por estar sanando as suas dívidas. O Vasco investiu mais de 100 milhões para a chegada de reforços. O Vasco foi o time que teve a maior venda do futebol brasileiro. É claro que o futebol, os números agora não condiz com a estrutura que tem o Vasco hoje. O CT está cada vez melhor. Cada vez que nós vamos no CT para uma coletiva, a estrutura, o campo, gramado, tudo, né? Fora os objetivos. Aí o Vasco quer dar um passo maior, que é ter investimento, que é ter a venda da SAF, como está sendo informado até pelos nossos amigos do podcast Cruz Maltino, sobre uma venda próxima. Isso incomoda. Isso incomoda nos bastidores. E a informação, segundo o GE, Rafael Zacco trouxe um detalhe, uma informação. É importante essa informação, mas para o Vasco já abrir o olho, o Vasco já ficar de olho e o mais rápido possível responder isso ao mercado. Por quê? Há uma promessa de uma análise rigorosa sobre a possível venda da SAF do Vasco. A agência reguladora vai fiscalizar em caso da venda da SAF do Vasco para o grupo de Marcos Lamáquia. Processo da reguladora, a ANRESF, Agência Reguladora do Fair Play Financeiro, prevê uma análise rigorosa de uma possível venda da SAF. Vasco e o investidor pretendem levar o modelo de uma possível mudança societária para a agência antes da conclusão do negócio, debater as possíveis alternativas para não ferir regras da multipropriedade do fair play financeiro. Isso tudo, o Vasco já está se calçando. O Vasco pode acontecer agora no início de abril, final de março, início de abril. Se acontecer deles interferirem por conta de uma saída jurídica, dizendo que não, tem parentesco sim, porque pela lei não tem parentesco. O Lamáquia, Marcos Lamáquia, ele é enteado de Leila Pereira. Pela lei não tem parentesco entre enteado e madrasta. Mas, juridicamente, ou de alguma forma, normalmente, sabe como funcionam as coisas. Vão tentar implicar, vão tentar interferir de alguma forma. Por isso, se vê, né, o quanto estão desesperados em querer ver o Vasco se movimentando, buscando investidor. É claro que vai entrar tudo no processo de due diligence. Vai entrar ali também... O Vasco, nesse momento, se calça. As informações que a gente tem em relação à venda da SAF não está sendo feita, desculpa, de qualquer forma. Não está sendo feito como anteriormente com a 777. O Vasco tem ali vai se calçando. O Vasco vê com cautela. Mas as coisas vão andando. A assinatura do NDA, as reuniões. Diferente de outras vezes, até na época com o Grego, as coisas vão fluindo. E quando estão vendo as coisas fluindo, já querem interferir com essa a reguladora. Vai tentar intervir. E a gente vai estar aqui para informar toda a atualização. Mas só para você ter uma ideia o quanto isso já está incomodando. E quando eu falo incomodar, porque se daqui a um tempo, um exemplo, a Leila em 2027 deixa de ser presidente a partir do meio do ano que vem, e ela quiser continuar e comprar a SAF, ou de alguma forma dar continuidade pelo Vasco, isso já incomoda, porque sabe que ela bate de frente. Vou trazer um exemplo. Segunda-feira, na madrugada, demitiram o Felipe Luiz. Da forma que demitiram. A Leila foi lá e postou isso aqui, ó. Em nossa academia de futebol, oferecemos tranquilidade para os nossos profissionais trabalharem. Não é à toa
que o trabalho do Abel Ferreira tem continuidade, porque vem crise, vem pressão, vem tudo, mas o Abel permanece. O Abel tem tranquilidade. Isso é uma aula de continuidade. É uma aula de continuidade a um trabalho. Por isso ela bate de frente e chuta o balde. Isso incomoda. Isso incomoda. Ela foi clara direto. Tá vendo? Enquanto vocês demitem um treinador de madrugada, o cara ganhou um 8-0 e já conseguiu um 8-0, venceu, teve algumas conquistas, e aí? Qual a forma que vocês tratam? É uma aula. E ela tem todo o direito de fazer isso. Então, isso incomoda. Isso incomoda e incomoda muito. De um dia para o outro, já sai essa informação que o Vasco vai passar ali por uma análise rígida para a venda da SAF. Que situação, né? Estão incomodados. Mas eu vou atualizando você sempre das informações do Vascão. De imediato, vou trazer uma frase, né, uma resposta do Renato Gaúcho que chamou muito a atenção na entrevista coletiva, quando ele fala sobre o apoio que ele quer, o que ele espera da arquibancada, do torcedor vascaíno, já a partir da próxima quinta-feira contra o Palmeiras. Apoio que nunca faltou, mas ele quer ver de novo e nós também queremos ter essa relação de amor entre o torcedor e o time. Se liga no que ele falou. É a gente começar a decolar no Campeonato Brasileiro. Eu falo que a prioridade é sempre no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro tinha rebaixo. A Copa do Brasil não tinha rebaixo, a Sul-Americana não tinha rebaixo. Isso não quer dizer que a gente não vai correr atrás da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro tem que tomar muito cuidado. Então, hoje mesmo eu tive esse papo com eles. Mas foram 4 rodadas até então, né? O Vasco está na lanterna. Muita gente pode falar, mas está começando o campeonato. Pô, faltam 34 rodadas. Daqui a pouco faltam 25. Daqui a pouco faltam 15. Daqui a pouco faltam 8 rodadas. Aí o cara vai falar assim, mas faltam 8 rodadas ainda, mas tem que ganhar 6 jogos. Vai ganhar? Não é só o Vasco que vai buscar os resultados, que vai precisar de pontos. Todo mundo, o segundo turno principalmente, é sempre mais difícil por causa disso. Todo mundo briga por alguma coisa. Ou briga pelo título, ou briga pela Libertadores, ou briga por uma Sul-Americana, ou briga para não cair. O Vasco, ano passado, brigou até o último jogo para não cair. Eu falei isso para eles hoje. Querem chegar e passar por tudo que o Vasco passou no passado. Então, quanto mais rápido fizer 45 pontos no Campeonato Brasileiro, é difícil fazer 40, mas é difícil para todo mundo. Mas não pode ter esse pensamento. Eu acabei de falar, faltam 34 rodadas. Esquece isso, né? Tem que fazer de conta que cada jogo é uma decisão. Buscar a fazer rápidos pontos para depois começar a pensar em algo maior. Tem que pensar em brasileiro, os times que hoje financeiramente estão muito bem, 3, 4 clubes que já começam o Campeonato Brasileiro já pensando em título. O Vasco, com todo o respeito, a gente respeita todo mundo, mas pra gente aqui cada jogo vai ser uma decisão. Como é para os adversários também. Vai ser difícil pro Vasco, vai ser difícil para os adversários também. Pode ter certeza, porque o Vasco é grande. O Vasco, e eu não preciso falar da boca para fora e falar da torcida do Vasco. A torcida do Vasco é muito grande, porque eu já trabalhei aqui e vejo jogos do Vasco. Então é por isso que nós temos esse aliado. É fundamental que o torcedor continue apoiando, como ele sempre apoiou, entendeu? E pode ter certeza que dentro do campo, isso vocês podem me cobrar também, pode ter certeza que não vai faltar empenho. Às vezes você não tem aquela parte técnica que é necessária, então o cara tem que se entregar. Porque hoje em dia, não é aqui no Vasco não, e eu deixei bem claro isso para eles também, e nos clubes por onde eu passo. Hoje em dia o jogador de futebol ele tem tudo. Ele fez por merecer. Hoje em dia ele tem quarto individual, a maioria dos clubes não, voo fretado, salários em dias, que é a obrigação do clube. Mas nem todos os clubes, infelizmente, conseguem dar esses salários em dia. Então, se o jogador tem tudo isso, e ele está fazendo o que ele mais gosta na vida, que é a profissão dele, aí a pergunta que eu faço para eles é o seguinte: por que você não vai correr? Por que você não vai se entregar? Se você tem tudo que o clube te proporciona, você faz o que você gosta, como que você vai chegar no campo e não vai correr? Não tem a parte técnica, está mal naquele dia? Corre. Ajuda, se entrega. E você é pago, inclusive, para isso. Então é sobre isso que eu estou falando, essa conexão nossa do time com a torcida. Que isso eu vou cobrar deles diariamente, nos treinamentos, para que eles possam entregar no dia do jogo e ter essa conexão do torcedor, incentivar
como sempre incentivou, principalmente se tratando dos jogos dentro de casa, em São Januário. Toda vez que os times vinham jogar, sabiam que era muito difícil. Então, esse respeito dos adversários em São Januário tem que voltar. Mas, para isso, a gente também tem que demonstrar dentro do campo. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais um conteúdo sobre o Vasco da Gama. Deixe nos comentários o que vocês acharam sobre esse vídeo. Tamo junto pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!